eu posso fazer? Não posso, né? Eu tenho que fazer todo o rito administrativo primeiro, porque senão depois eu posso ser, inclusive, questionado na justiça. O pessoal perguntando aqui se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Se alguém quiser fazer algum questionamento, já pode fazer o seu questionamento aqui também, tá? Pode perguntar. Estou aqui aguardando a doutora Carla entrar de novo. Então, estou aguardando ela entrar aqui para poder conversar com você. Foi a identificação. Temos 2 dias para entrar entrando. Senão depois você pode ser questionado. Ah, a doutora Carla entrou. Conseguimos. Conseguimos. Bom dia, Carla. Bem, Conseguimos. obrigado por ter aceito esse desafio, essa convocação tão rápido, né? E a minha preocupação, eu não dou aqui informações que depois possa comprometer, afinal de contas a gente está falando da vida das pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação e a gente vê muita besteira na internet. Então, em primeiro lugar, queria falar que a doutora Carla é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, da minha extrema confiança, conselheira na OAB aqui em Brasília, inclusive presidente da Comissão dos Direitos Indígenas. Eu não sei se o nome é esse, né? Mas isso é um fator importante, né, que demonstra conhecimento de um processo que nós estamos aqui preocupados, né, da heteroidentificação, porque muita gente fala muita besteira por aí, né, sobre esse processo de heteroidentificação e como é que pode ser comprovado. A gente viu muita situação na justiça, na própria mídia, questionando se a pessoa seria realmente negro, pardo, indígena, e hoje a gente tem todo um regramento sobre isso. Então, doutora Carla, eu queria inicialmente que a senhora falasse para mim sobre esse processo de heteroidentificação, como é que funciona, porque acaba que muita gente tem dúvida. Eu acho que vale uma explicação, um bate-papo inicial sobre isso. Tá. Obrigada, Gil. E desculpa a demora, mas eu estava solicitando, mas deu certo agora. Deu sim. Bom, realmente existem muitas preocupações, existe muita preocupação a respeito de como é feito, porque existe o campo da subjetividade, mas não é tão subjetivo assim. Já existem as regras. E muitas regras já são determinadas pelo próprio edital, como nós já estamos aqui na terceira fase da identificação, da identificação. Por exemplo, a primeira foi, como você falou, foi a identificação, a autodeclaração, a segunda foi a entrevista presencial, né? E a terceira possibilidade, que é a terceira possibilidade do recurso. E esse recurso, ele é extremamente necessário e importante para esse momento do candidato. Por quê? Porque nesse momento do recurso administrativo é que o candidato vai ter a oportunidade de se contrapor a todos os requisitos que foram negados à sua participação naquela vaga pelas cotas. E é o momento também em que a pessoa vai provar, vai demonstrar as suas características físicas, tanto quanto negro como pardo, né? Porque a maior dúvida seria do pardo, né? Então, como que eu vou comprovar a minha característica? É física. Então, isso já foi determinado que é pela sua característica física, que é o fenótipo. O STF já validou essa forma de identificação, de heteroidentificação, pela característica física. E não é só são validados pelos requisitos utilizados pelo IBGE, que não é só uma característica física, ela tem que ter mais de uma característica física do povo, do povo negro, né? Do povo preto. Então, o pardo, ele tem que ter não só a pele, mas o cabelo, os olhos, o nariz, a boca. Então, tem já essa parte física e que é objetiva. Então, A
a subjetividade, né? Então, eu queria perguntar o seguinte: Exato. nesse momento, é, tem um recurso administrativo. Esse recurso administrativo, ele é importante que as pessoas façam ou se pode entrar direto com o recurso judicial, como a gente vê muita gente falando por aí, inclusive vê muita escritório ali de advocacia oferecendo para entrar com recurso judicial nesse momento. Sim, olha só, o edital, ele faz parte ele faz lei entre as partes. Então, o Poder Judiciário, ele exige a conclusão de todo o processo administrativo. Por quê? Porque é lei. Está previsto no edital, então tem que cumprir o que está previsto no edital. Por que que tem que ser cumprido o que está previsto no edital? Porque o Poder Judiciário, ele tem o seguinte entendimento: ele não pode interferir no certame. Por quê? Porque ele não pode interferir no certame? Porque automaticamente, ao interferir no certame, ele vai privilegiar um grupo de pessoas em detrimento a todos os outros candidatos. E por isso, mais uma vez, eu reforço a informação que eu dei aqui, que já houve a validação do STF de que a banca, ela pode não só utilizar a autodeclaração, como outros meios de identificação, justamente para prevenir as fraudes ocorridas no passado. Então eu concluo que eu não posso pular essa etapa. É necessário que se faça o recurso administrativo e eu também não posso fazer de uma forma concomitante. Eu tenho que esgotar, porque uma vez que isso é feito, se eu questionar judicialmente, pode a banca chegar e falar, não, ele ainda não fez o recurso administrativo, ou então ele fez e tem que esperar. Quer dizer, eu posso ter meu recurso judicial prejudicado nesse momento se eu não fizer o administrativo? Sim, porque você abandonou, você vai ser considerado como abandono de recurso. Então, você abandonou aquela cota pleiteada. Então, você não quer mais aquela cota pleiteada. Então, quando você perde alguma fase prevista no próprio edital, você abriu mão daquela possibilidade de concorrer por aquela cota. Certo. E no caso, a gente falou aqui sobre heteroidentificação, mas no caso dos PCDs seria a mesma coisa, né? Eu tenho ali todo um processo, que já perguntaram aqui, no caso do PCD, eu tenho todo um processo que precisa passar por uma banca, precisa passar por um médico, muita gente se sentiu ali não contemplada porque não foi examinado de forma correta, mas quer dizer, a pessoa precisa também do recurso administrativo para depois entrar com questionamento judicial. Seria isso? A pessoa com deficiência, ela também enquadra nesse mesmo procedimento. Por quê? A identificação da pessoa com deficiência também é feito nesse momento e o edital já tem essas previsões. Então, é necessário que ele faça o recurso, demonstre a sua capacidade física, com todos os laudos que ele tem, com toda a documentação prevista ali para ele fazer esse recurso, e tem que ser um bom recurso. Hoje em dia, as bancas, elas costumam não identificar várias formas de deficiência já determinadas. Então, por isso, é necessário cumprir todas as formas previstas no edital. Se o edital tem a previsão do recurso, então a pessoa com deficiência também tem que cumprir essa previsão do edital. Então, a gente só vai falar em recurso judicial depois do resultado definitivo no dia 6 de junho, né? É isso, né? Só para deixar isso bem Sim, claro para todo mundo. sim, Então, é somente não caiam nos especialistas de internet que falam para entrar com o judicial agora. Isso para deixar bem claro, né? Sim, porque esse recurso, neste momento, ele é importante porque você vai exercer o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo. Então, e esse contraditório e essa ampla defesa, ela é
observada no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele não interfere em quem entra ou não no concurso público. Ele interfere se houve uma ilegalidade. Então, como ele vai analisar que houve uma ilegalidade da banca, se você mesmo não participou de todas as oportunidades que a banca ofertou a você, candidato? Então, é necessário, sim, fazer esse recurso administrativo. A banca já disponibiliza um link, que você pode acessar o link. Entretanto, como eu já deixei claro, é um recurso técnico, apesar de se pensar que existe uma subjetividade, mas é um recurso técnico. Aqueles que têm a possibilidade de ter a assessoria de uma advogada ou advogado é importante. Por quê? Porque ali você começa a trilhar o sucesso de ingressar naquela cota. Certo. E no caso, quem não foi aceito na cota, né? Uma pergunta que sempre sai o pessoal fazendo. Se não foi aceito na cota, não é desclassificado do concurso. Você entra para concorrer com a ampla concorrência. De qualquer forma, você entra. Se você tiver a nota suficiente, você vai entrar para a concorrência. Uma pergunta que também está saindo é das pessoas que não conseguiram enviar a documentação de heteroidentificação a tempo. O que eu falei é o seguinte, e reitero, quando saiu o resultado, ontem, saiu quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Se você não foi aprovado por qualquer motivo, hoje, amanhã está aberto o prazo. Você tem um link, você coloca o seu login e senha e você manda ali a sua documentação. Agora, uma preocupação que fica, doutora Carla, é quanto às informações que vão ser prestadas nesse momento do recurso administrativo. Porque ela acaba dando isso na minha experiência, né? Queria o seu comentário, dando uma falsa impressão que é uma coisa muito simples, basta que se preencha os campos que as pessoas vão aceitar. Ora, se eu já não fui aceito naquele primeiro momento que eu mandei até um vídeo, né? Eu mandei os laudos. Se eu já não fui aceito quando fui chamado ainda para entrevista, se eu for simplesmente preencher, né, aquilo dali com as informações, a minha chance de insucesso é muito grande, né? Então, eu queria saber da sua experiência, da importância de se preencher, de se fazer esse recurso administrativo de forma correta, para que dê subsídios, dê elementos para que se possa, eventualmente, numa necessidade, entrar com recurso judicial. E queria saber, no caso, se a senhora faz esse trabalho também, como é que funciona esse trabalho? Sim, eu faço esse trabalho, apesar, como você falou, apesar de que parece simples, né? Mas é um recurso técnico, então você tem que seguir determinados procedimentos técnicos, formas técnicas, e é importante que você tenha ali assessoria para quem não consegue lidar com toda essa tecnicidade, ter assessoria de um advogado. Eu aconselho ter um advogado e eu faço assim um recurso. No CNU, eu já tive um caso que a pessoa é parda e ela não passou na heteroidentificação, que teve somente a entrevista, né? Não teve o encaminhamento da foto nem nada, mas na entrevista ela não passou. Ela chegou até a mim, nós fizemos o recurso e quando saiu o deferimento do recurso dela, né? Então, justamente por isso, porque nós temos que trabalhar com a identificação das características físicas e não só observar uma, mas observar todas e também contrapor o indeferimento da banca. Eu sempre falo, e tem gente que critica, eu já vi, inclusive outras pessoas na internet, que eu falo que o recurso administrativo é extremamente importante, é essencial, e se você der os argumentos corretos, porque muitas das vezes, o que acontece, pessoal? O servidor público ele é chamado para participar de uma banca, e ele tem outras atividades, aí te coloca ali na banca, você senta, assiste as pessoas, mas você não conhece a lei. Você não conhece os detalhes da lei, não conhece os detalhes da norma. E aí você acaba se manifestando sem ter todos os subsídios. Então, quando você tem a informação correta,
né, é muito mais fácil de ser aprovado. Então, esse seu depoimento, a sua fala, é importante a gente saber que existe sim a possibilidade de se reverter no recurso administrativo nesse momento. Porque eu confesso que eu tinha achado que era uma coisa só pro forma, mas não, existe essa possibilidade. Não, existe a possibilidade, foi uma possibilidade recente, né? Inclusive um concurso muito questionado justamente pela identificação, né? Pela heteroidentificação. E essa candidata, ela entrou e ela é uma pessoa parda, a cor da pele dela não é assim, é clara, né? Mas ela tinha características que trilhava ali na mesma utilização pelo IBGE, né? Então, foi aceito, sim, e sem contar que o advogado, ele também vai contra-argumentar a legislação, que tem na legislação, então, e contrapor os pontos, os requisitos que foram objetivos da negativa, né? Então, é importante, nesse momento, se ter muita atenção. A presença de um advogado para ajudar, para contribuir na elaboração desse recurso, não exime o candidato, ele mesmo, pessoalmente, abrir o link, colocar ali o seu recurso na própria plataforma, assim como você já é acostumado a fazer recursos de questões, é a mesma modalidade para esses recursos de questões, são esses recursos da heteroidentificação. Mas também não tem muito tempo, né, pessoal? São 2 dias só. Então, Então, a doutora Carla me passou aqui um formulário, eu vou botar aqui depois, disponibilizar esse formulário para vocês, para quem tiver interesse, manda aí, a doutora Carla entra em contato diretamente. Me fala um pouco, doutora Carla, sobre a questão da heteroidentificação do indígena, né? Porque é tão difícil a gente conversar com alguém que realmente tenha essa experiência e esse trabalho junto à comunidades indígenas, né, que a gente fica até curioso como é que isso se dá, porque pelo que o edital, você precisa ter declarações do cacique, como é que funciona isso? é verdade. Isso é verdade, né? Tem que ter declaração do cacique. Mas o próprio STF ainda não se manifestou sobre esse tema, né? Da obrigatoriedade da declaração de um cacique. Então, Pode ser agora questionado, está no edital, mas pode ser questionável também. pode. No caso do indígena, pode ser questionado, porque não existe ainda, neste momento, não existe nenhuma forma de comprovar, a não ser essa da declaração do cacique, que aquela pessoa é indígena. Né? Então, a FUNAI, ela não tem nenhum, apesar de que muitos acham que a FUNAI tem um controle de todos os indígenas, não existe esse controle de todos os indígenas. Agora, recentemente, foi aprovado uma recomendação, não só uma recomendação, mas Orientação. uma normatização do CNJ com a FUNAI para alteração dos registros civil das pessoas que se identificam como indígena, que ali vai poder identificar qual é o povo que aquele indígena pertence, né? Então, talvez dessa forma vai ficar mais fácil. Mas nós já temos casos de pessoas que ingressaram nas universidades com a exigência dessa declaração do cacique e que depois foi feita uma mediação com outras formas de comprovação e que foram aceitas, mas ainda não tem essa decisão judicial como vai ser essa identificação do indígena. Doutora Carla, o pessoal está pedindo aqui para falar mais um pouco sobre o PCD, né? Sobre essa similaridade, que acaba que a gente foca muito num tema ou outro, porque eles são muito similares, né? O PCD, ao contrário da heteroidentificação, a heteroidentificação teve a possibilidade da banca entender, não, esse aqui eu entendo como sendo negro, indígena e ou pardo, e eu não preciso chamar. O PCD não, todos eles foram chamados
para essa avaliação. E muitas dos relatos que eu tive aqui é que o próprio médico disse que não se sentia apto para emitir uma opinião, chegou a esse ponto. Teve médico que falou que precisaria de mais exames e não se sentia confortável. Teve médico que começou a questionar patologias como querendo que o paciente provasse, por exemplo, que ele é autista. Como é que você vai pedir para alguém que é autista provar que é autista? Né? Eu acho que só de falar isso para a pessoa já vai congelar ali. Né? E como é que funciona esse processo? Da mesma forma, a gente precisa entrar primeiro com recurso administrativo para depois entrar com o judicial. Né? Isso já foi dito, a similaridade. Mas como é que funciona essa comprovação e todo esse processo? Olha, a comprovação da pessoa com deficiência, ela também é uma comprovação objetiva. Então, como que se comprova uma deficiência? Através da documentação. Qual é a documentação? São os laudos, né? Comprovando que você é uma pessoa que tem aquele tipo de deficiência. Então, provavelmente, mesmo o médico não se afirmando que ele não tem essa capacidade de confirmar, porque na verdade ele vai confirmar que aquela pessoa tem ou não aquela deficiência. Então, a pessoa é um momento importante, é um momento extremamente importante dessa pessoa com deficiência, nesse recurso, demonstrar a sua deficiência e trazer toda a comprovação do diagnóstico da sua deficiência, porque ele tem, com certeza, todos eles que têm uma deficiência têm um diagnóstico que ele tem aquela deficiência. Por exemplo, o autismo, ele já tem um diagnóstico de autismo. O que é que muda ali o diagnóstico do autismo? É o nível do autismo. Então, aí você me fala assim, mas eu não estou vendo que a pessoa é autista. Sim, é o nível do autismo. Então, mas o concurso público, se não está previsto no edital o nível do autismo, ele tem que aceitar a pessoa autista, seja qual for o nível dela. Se ela tem um diagnóstico e assim é enquadrado todas as outras pessoas com deficiência. E é importante ressaltar que nesse processo do recurso administrativo, como a senhora bem falou, tem que estar ali todos os elementos que possam contestar aquela negativa que originou, né, o recurso. Porque na hora de fazer o recurso, a ação judicial, né, essa ação judicial ela vai em cima das informações que foram prestadas e foram negadas, não é isso? Vamos falar um pouco desse outro momento que não é agora, né? Mas o momento a pessoa entrou lá com todas as informações para comprovar que ele ou tinha heteroidentificação ou que era PCD. E aí chegou, não foi aceito no dia 6 de junho, aí ele vai entrar com uma ação judicial. Então a gente tem duas hipóteses. Ele não sendo aceito e ele enviou todas as documentações necessárias, ou ele não identificou, ele só preencheu aqueles campos pro forma e aguardou a ação judicial. Né? Qual que é, eu fico imaginando, a dificuldade do advogado para poder fazer, né, a peça e quais são os, né? Porque muita gente chega e fala, não, eu entro com mandato de segurança, né? Não é o mandato de segurança, né? Eu queria que ela explicasse um pouco como é que funciona essa outra parte, né? Tá, então vamos lá. Não é um mandado de segurança, né? Então, inclusive, já é uma determinação do próprio STF que não cabe realmente o mandado de segurança. Por quê? Porque você não está discutindo um direito líquido e certo. Você está discutindo uma expectativa de direito, né? E então, o mandado de segurança, ele já é afastado. O que cabe nesse momento é uma ação ordinária. É uma ação, apesar de ser uma ação ordinária, pede-se eliminar, né? Para você continuar participando das outras etapas do processo. E esse momento, a pessoa que vai somente preencher todos os campos, sem fazer uma fundamentação, sem fazer a contraposição dos argumentativos que
do seu indeferimento, sem demonstrar qual é a sua incapacidade, no caso de pessoas com deficiência, sem demonstrar suas características físicas de uma pessoa que está na heteroidentificação. Então, essa pessoa só preencheu ali e encaminhou o recurso. É como se ela tivesse queimado uma etapa extremamente importante de exercer o contraditório e a ampla defesa. Tudo que a banca falou, ela não provou ao contrário. Então, chega no momento judicial. Apesar de que todos pensam que o Poder Judiciário ele interfere nos certames. Não, ele não interfere nos certames. Ele não faz a determinação das bancas. O que o Poder Judiciário observa? Se houve a ilegalidade. Se a banca não ofertou o direito ao contraditório e à ampla defesa. Se a banca não fundamentou devidamente os seus questionamentos, o seu indeferimento. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ele falou com duas, três, uma linha, ele fundamentou, isso não é a fundamentação. Não, isso é uma fundamentação, mesmo que pequena, pode ser uma fundamentação. Por exemplo, se a pessoa não está dentro daquelas características que eu já falei, que são os requisitos utilizados pelo IBGE, então é com uma linha. Né? Então, essa análise, tanto a análise do processo do recurso administrativo como de uma ação judicial, é uma análise individual, é cada caso. Mas o que é importante deixar claro aqui é que o Poder Judiciário ele não interfere nas vagas. Ele vai olhar a legalidade daquele certame, se houve uma falha da banca, se houve um erro ali naquele momento. Então, se a pessoa queimou essa etapa, ela deu todos os pontos, ela deu a fundamentação para a banca, falar assim, olha, ela realmente, foi isso que aconteceu. Tá. Agora, a última pergunta, para não tomar mais o seu tempo, é sobre uma questão que. E aí eu falo, pessoal, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, agora é a hora. Coloca aqui para eu perguntar logo para a doutora Carla. É, e na questão, porque eu recebi algumas mensagens do pessoal falando sobre a dificuldade de se assumir o segundo cargo, né, concursado na